Olá a todos, bem-vindos àquilo que podíamos chamar a primeira edição da nova temporada do Empresas que Marcam, uma rúbrica do Comunica RH que pretende juntar os profissionais da lusofonia deste extraordinário mundo lusófono que une profissionais, experiências e também empresas. E como não podia deixar de ser, tínhamos que começar esta nova temporada com alguém que significa exatamente essa reunião de lusofonia. E temos connosco a Carla Belo. A Carla Belo é a diretora de Recursos Humanos para Portugal do Grupo Boticário. Como sabemos, o Grupo Boticário é um grupo brasileiro, de origem brasileira e que está num processo de internacionalização. Mas a Carla, enfim, tem muitos anos, eu não vou dizer quantos, porque isso não se diz a uma senhora, não se pergunta, mas também, enfim, todo o percurso neste momento é conhecido e está tudo no LinkedIn. Olá, Carla, bem-vinda, que Olá, gosto Pedro. enorme ter-te aqui, já não falávamos há algum tempo. É verdade. Bom dia. Tudo Espero que bem? estejas bem. Estamos tudo bem, muito obrigado. Olha, e eu vou por falar em LinkedIn, para início de conversa, enfim, esta nossa conversa de 25 minutos, que é breve, mas intensa, enfim, estou obviamente a brincar, mas eu gostava de te confrontar já com um post que tu colocaste no LinkedIn há muito pouco tempo, aí a semana passada, e que diz exatamente o seguinte, vou ler as tuas palavras. O Grupo Boticário Portugal ofereceu-me muitos desafios, mas também confiança e segurança para potenciar o meu crescimento enquanto profissional. Aqui tenho a oportunidade de contribuir e fazer parte para um desafio inédito na minha carreira, que é a internacionalização de uma marca brasileira. E depois concluis com a seguinte frase: estas experiências marcam e fazem de nós uma bela equipa. Como deves perceber, nós não combinámos isto, mas deu mesmo jeito o facto de teres terminado com o facto de dizeres que estas experiências marcam, e é exatamente esse o mote para estes programas, falarmos sobre em que medida é que as experiências marcam as pessoas e em que medida é que as pessoas marcam as empresas, porque no fundo estamos a falar das empresas que marcam, e isso é que faz sentido de facto partilharmos aquilo que são as boas práticas e as boas experiências. Carla, explica-me lá então o que é que significa isto? Para já fala-me um bocadinho deste progresso e desenvolvimento profissional que tu reconheces que estás a ter neste momento no grupo e depois nesta capacidade que tu estás a sentir de com as mãos na massa empreender e ajudar na construção de um novo desafio. Fala-nos um bocadinho disto. Então, o Grupo Boticário em Portugal, o Grupo Boticário no Brasil, foi onde nasceu, não é? Tem 43 anos de existência e nasceu numa pequena farmácia, com vontade de uma pessoa muito empreendedora fazer a diferença aqui no mercado da beleza. E, portanto, aqui o nosso grande mote é transformar o mundo através da beleza. E a verdade é que em Portugal o grupo já tem 35 anos, fez este ano, e também tem crescido muito com a força aqui, com a vontade de muita gente que ainda hoje faz parte Mas da especialmente nos últimos organização. anos, não é, Carla? Mas especialmente Sim, nos últimos anos, porque exatamente. de facto nós ouvimos falar muito no Grupo Boticário e conhecíamos associado muito os produtos, não é? Mas Sim, não tínhamos a visibilidade das lojas, enfim, da presença é física verdade. nos shoppings e, portanto, isso vem acrescentar imenso àquilo que é, enfim, o Sim, crescimento da marca em Portugal também, não é? é verdade. E tu fazes Então, parte desse projeto. eu faço parte desse projeto. Sim, então, eu cheguei ao grupo há 2 anos atrás, há precisamente 2 anos atrás. Passado pouco tempo chegou a pandemia. Foi aqui um desafio imenso, não é? Não conhecer ainda a organização, mas ter que arregaçar as mangas e vamos lá. E a verdade é que nestes 2 anos tem acontecido efetivamente muita coisa. Então, a empresa em Portugal faz parte do grupo, mas até há 3 anos, 4 anos a esta parte, era quase uma empresa à parte do grupo, não é? Isso. Nós comprávamos os produtos lá fora e vendíamos por aqui, com orientações do grupo, mas não como uma empresa multinacional. Neste momento, o grupo está a começar a trabalhar, neste momento há 1 ano e tal para cá, como um só grupo. Então,
deixámos de trabalhar quase como empresas independentes que vendiam os mesmos produtos, mas como um só grupo e como uma empresa multinacional. Políticas de RH, tudo o que está relacionado com pessoas, com processos e com as grandes orientações, nós estamos a pôr em prática aqui também em Portugal. Portanto, tu sentes-te numa fábrica sim, de construção, sim, não é? De instrumentos de sim. gestão de pessoas. Sim, sim, está a ser muito interessante. Muitas das coisas vêm inspiração do Brasil e nós adaptamos aqui à nossa realidade, outras coisas nós temos autonomia para colocar em prática aqui. Depois o negócio em si também é muito interessante, porque até há cerca de 2 anos também, o negócio era basicamente lojas, não é? Que sempre foi o nosso core, e tínhamos um site onde vendíamos produtos, não é? Mas que, enfim, tinha um peso muito pequeno daquilo que é o total do grupo aqui em Portugal, e tínhamos um negócio que tínhamos começado há algum tempo também de venda direta, que é basicamente a venda por catálogo, assim, para ser mais clara, mas que esse negócio teve um boom extraordinário neste período, nestes últimos 2 anos. Então, de repente, nós passámos, quando eu cheguei, de 300 e poucas pessoas para quase 500 que temos neste momento. Passámos de ter um negócio que era o core da organização, a empresa se focava, para passar a 3 canais de vendas, não é? Então, olhar para as pessoas, são todas iguais, mas são todas diferentes. E isso no meio de uma pandemia, não é? Isso no meio Sim, de uma pandemia. Todos em casa, não é? Com exceção de lojas, a não ser quando tiveram que ficar fechadas. Tivemos que adaptar novos modelos de trabalho, as tecnologias, perceber que as nossas pessoas podiam não estar bem por estar tanto tempo fechadas em casa. Então, o que é que nós podíamos fazer, que improvements, não é? Que melhorias é que nós podíamos trazer ao seu dia-a-dia, que apoios é que nós podíamos dar. Então foi assim, e ao mesmo tempo o negócio continua a crescer. Exatamente. É impressionante o que a empresa deu. Então, nós conseguimos bater os nossos objetivos ainda em pandemia, ainda que estivéssemos em pandemia. Mas no post tu referes muito que isso ajudou imenso ao teu crescimento enquanto profissional. Claro. Então, primeiro, porque esta é a primeira vez que eu trabalho num negócio destes, não é? Ainda que já tenha tido uma experiência similar noutro setor, mas a verdade, esta área de retalho é um mundo, não é? E é uma área que eu gosto imenso. Mas depois, por outro lado, passei a ter contacto com outra área de negócio que eu não conhecia, não é? Que é esta venda por catálogo, também para o nosso cliente final, não é o cliente que vai usar o produto à partida, na área de venda direta. Claro. Não é? Nós vendemos a uma revendedora que, por sua vez, vai vender a um cliente. Então, olhar para isto, repare, por exemplo, a área da formação teve que se transformar. A formação era presencial, não é? De repente, quando tivemos já todos em casa, tivemos que olhar para dentro e pensar o que é que nós podemos fazer. Então, passámos a ser digitais, não é? Mas digitais como? Vamos dar 4 horas de formação online às pessoas? Sim, isto não é assim, as pessoas não passaram assim. Não é? Exatamente. Então, tudo isso teve que ser repensado. Tivemos que criar aqui muitas coisas novas, efetivamente, de modo a conseguir captar a mesma atenção das nossas pessoas, conseguir atingir os mesmos objetivos ou até superá-los. Então isso foi muito interessante. Olha, sim. Em que é que tu consegues identificar, em que é que tu és neste crescimento teu, neste teu envolvimento e nota-se a tua paixão e isso, e parabéns, não é? Essa grande paixão com que falas do projeto que estás a viver neste momento como estás com as mãos na massa, não é? No fundo. Sim. Tu consegues ver uma Carla antes e uma Carla agora? Não diria depois, porque ainda não há depois, mas o que é que tu és diferente? Sentes já isso? Sentes já essa diferença? Sim, então, foi fácil sentir-me parte do grupo. O grupo quer integrou-te no Brasil, bem, integrou-te muito bem. Sim, nós cuidamos muito bem das pessoas. Isso, eu queria explorar isso, vamos falar disso, sim. Nós somos um Great Place to Work, não é? E, portanto, conseguimos essa certificação em momentos de pandemia, não é? Isto aconteceu agora. E a verdade é que eu percebi que para quem já teve muitas experiências, não é? Para quem já passou por várias realidades. Isso, que é o teu caso. Exatamente, consegue perceber que muitas das coisas que nós pregamos conseguimos mesmo pôr em prática. Tá? Então, a cultura, que é super importante, o impacto que a cultura organizacional tem nas pessoas é super importante. Não é? A boa e a má, não é? Claro. Ou simplesmente cultura, não é? Ou para o bem ou para o mal, no fundo. Ou para o bem ou para o mal. É impressionante. E isso ajuda a mover. Então, eu costumo contar esta história, que é quando cheguei aqui à empresa, achei que havia demasiados corações.
Porque eu recebi um e-mail e tinha um coração. E um dia disse, eu não sei escrever um e-mail nesta organização, estou habituada a pôr corações. Então tenho uma colega, que é a minha colega da área da cultura, a Francisca, ela dizia, Carla, mas eu ensino-te a fazer corações no Outlook, olha que eu não percebo muito disto, mas eu ensino-te a fazer corações. E de repente eu dou por mim também a fazer corações. Porquê? Porque efetivamente as pessoas estão mesmo em primeiro lugar. Claro. E eu sei que uma dessas experiências e que marcam foi no dia em que nós decidimos fechar as lojas. O nosso atual presidente do Grupo Boticário, que está no Brasil, que é o Arthur Grimbal, sim, ligou para a nossa country manager e disse que, Carla, as lojas estão fechadas, mas atenção às pessoas. Atenção às pessoas. E a Carla ligou-me e disse-me, olha, precisamos de olhar muito bem, porque, inclusive, acabei de receber um telefonema do Arthur que disse, atenção que as nossas pessoas não podem ser prejudicadas de deixar de receber, por exemplo, as suas comissões de vendas. Eu esperei fundo e pensei, se isto fosse em outra organização... Não seria possível, ou seria difícil. Era impossível, não é? Porquê? Porque nós não queríamos que as nossas pessoas passassem mal. Então, as lojas fecham, mas as pessoas não podem ficar mal. Então, o primeiro cuidado, a primeira atenção não é o que é que nós vamos poupar, cortar... Não, o que é que as nossas pessoas, não é, estão a passar e que cuidados é que nós temos que ter com elas. Então, isso é muito interessante. Então, sim, foi quando eu fiz o clique e isto é mesmo diferente. E não basta as palavras, as ações é que, de facto, os atos. Olha, e tu falaste agora, há bocadinho, disseste uma coisa que eu fiz de conta que não ouvi, que é que as equipas eram todas diferentes, compostas por pessoas, sim, diferentes. Fiz de conta que não ouvi, vou-te dizer porquê agora. E falaste agora de uma pessoa muito importante que é o presidente do grupo. Como sabes, enfim, a minha forte ligação ao Brasil, eu conheço o Grupo Boticário como uma referência, e não é só nacional no Brasil, e internacional, sim, daquilo que é viver a diversidade nas empresas. É um grupo conhecido por ser um grupo altamente diverso, sobretudo numa ótica de diversidade, como sabes, que eu gosto muito, que é a diversidade, sim, cognitiva, a importância das pessoas pensarem de forma diferente nas equipas. E o teu presidente, li numa entrevista há muito pouco tempo, dizia exatamente que tem penso que 2, 3 vice-presidentes, mas que os escolheu por serem pessoas exatamente, completamente diferentes umas das, sim, outras. Sim. Porque se fossem para ser iguais a ele, bastava ele. Eu achei esta frase maravilhosa, porque de facto isto simboliza que a partir do topo há uma lógica de diversidade. Aliás, sim, sei também que surgem imensos projetos exatamente à conta desta diversidade, de equipas diversas, e saem novas áreas de negócio, etc. Sei lá, a vossa marca, Quem Disse, Berenice, nasceu exatamente deste contexto. Isto é só para dar aqui uma que sei tudo. Sabe alguma coisa sobre o alguma coisa. Estou a brincar, obviamente. Olha, fala-nos um bocadinho disso. Como é que é, por isso é que eu há bocadinho fiz de conta que não ouvi o que tu disseste, mas como é que se vive a diversidade? Porque este é um tema muito atual. E como é que o Grupo Boticário marca pelo facto de privilegiar esta diversidade, e qual é a consequência disso? O facto de facto ter pessoas diferentes dentro da empresa, estimular essa diferença e a partir dessa diferença construir negócio, que é, diria, um plus, o máximo, não é? Deste objetivo da diversidade cognitiva. Sim, sim. Então, é muito interessante porque no Brasil, inclusive, a legislação é diferente, não é? Então existem coisas e fazem-nos pedidos aqui a Portugal que nós não podemos enviar porque a nossa legislação portuguesa não permite, não é? Aqui em Portugal, acima de tudo, o que acontece é que, mais do que pregar e dizer que fazemos, nós fazemos mesmo. Então, existe efetivamente muita diversidade nesta organização. Nós somos uma empresa muito feminina. Porquê? Pelo próprio setor da atividade, e muitas vezes nós até gostaríamos de ter mais candidatos homens masculinos, mas a verdade é que não aparecem assim tantos, porque, não sei, claro que há em determinadas áreas, no IT, na área de planeamento, enfim, temos efetivamente mais homens. Mas na verdade... Mas a diversidade não é só de género, não é? Exatamente, e era isso que eu ia falar. Isso. Então, a verdade é que nós temos pessoas de várias idades, e nós temos grupos que trabalham nisso de gerações. Nós temos pessoas LGBT, nós temos, nós permitimos, antes que diga outra coisa,
nós permitimos, nós aceitamos naturalmente, sem estar a filtrar as pessoas por si. E eu costumo dizer que não interessa se a pessoa é branca, amarela, azul, cor-de-rosa, se é casada com um homem, com uma mulher, whatever. O nosso grupo, a nossa organização aceita as pessoas pelo que são, para serem boas pessoas e bons profissionais. Então, se for um bom caráter e um bom profissional, nós aceitamos. Nós aceitamos naturalmente, não é? Ou seja, aqui não é só uma questão, é aceitar, é claro, sim, mas é até estimular, porque com isso sim, as pessoas pensam de forma diferente e com isso têm soluções novas, cá está, ideias sim, novas de negócio. A ideia da Quem Disse foi muito isso, que é ser uma marca mais arrojada, mais nova, diferente, que eu posso ser quem eu quiser, não é? Então, não há regras para a make-up, não é? Esse é o conceito da marca, não há regras. Posso pintar da cor que quiser. Isso. Exatamente, como tu quiseres, na hora que quiseres. Se queres pôr azul, põe azul. Se queres pôr amarelo, põe o que tu quiseres. Não é? E isto depois acaba por traduzir muito, é muito interessante. Olha, mas isso também passa depois para, como vocês são, desculpa, interrompi-te, mas eu acho que isto é importante, como vocês também são uma empresa de relações, não é? De relacionamentos, sim, não só entre vós, não é? Sim. Entre os empregados, mas depois com os clientes, e isso depois passa para os clientes, porque quando cá está, inova na área de negócio, através dessa construção, depois quando abrem lojas, e penso que em Portugal existem já 2 ou 3, Quem Disse, Berenice, por exemplo. 9, e estou mesmo desatualizado. Eu sou um cliente de shoppings, mas ainda não fui a todos. E isso significa que também estão a passar isso para o negócio, no fundo, para o cliente, sim, não é? Sim, e há aqui uma ideia também de influenciar o mundo. Sim. Aliás, a nossa grande missão é transformar o mundo através da beleza, cuidando das nossas pessoas, que são os nossos colaboradores, cuidando dos nossos consumidores, cuidando dos nossos parceiros. Portanto, é possível transformar o mundo através da beleza. Repara, isto começou há 43 anos, esta organização. Neste momento no Brasil são mais de 12 mil pessoas, temos 2 fábricas, temos muita gente a trabalhar para nós, já estamos em muitos países, Portugal faz parte da área internacional, e na área internacional nós somos a operação mais antiga e também mais sólida, mas que estamos na Colômbia, estamos no Dubai, através de parceiros, enfim, estamos em muitos, nos Estados Unidos, enfim, temos aqui vários modelos de negócios e continuamos a crescer. Portanto, é possível transformar o mundo através da beleza. Olha, fantástico. Ainda bem, porque assim ficamos todos a ganhar e o mundo também. Olha, há um bocadinho, e falaste há bocadinho outra palavra que eu também fingi que não ouvi, que foi cultura, não é? Cultura organizacional. Há um bocadinho a ideia e as empresas todas têm este discurso que a cultura é muito importante, não? Mas na verdade muitas vezes a cultura é apenas um chapéu que serve, ou se quiseres até pior que isso, uma caixa que serve para encaixotar as pessoas, ou seja, para as tornar todas iguais. Para dizer, a partir de agora, meu menino ou minha menina, estas são as regras, é assim que vais ter que ser, é assim que vais ter que agir, e com a imposição normal dos processos. A experiência que tu estás a relatar e que estás a viver, e que eu sei que é verdade, conheço, enfim, a lógica do Grupo Boticário é um bocadinho ao contrário, é não haver sequer caixa, não é? Não é estar fora da caixa, é não haver caixa. Mas não havendo caixa, como é que se consegue depois essa aculturação das pessoas? Porque é evidente que é permitido e é estimulado até a diferença, etc. Mas depois, como é que se baliza? Como é que se diz às pessoas, ou como é que as pessoas sentem o que devem fazer ou não devem fazer? Ou como é que se trabalha a cultura? Porque isso é um enorme desafio, não é? Porque é muito mais fácil trabalhar a cultura quando tens tudo no book, não é? Quando está tudo escrito. Como é que se faz isso? E tu deste há bocadinho um exemplo incrível, não sabias fazer corações e alguém chegou ao pé e disse, mas eu ensino-te a fazer corações, porque tu sentiste a necessidade, cá está, ninguém te obrigou a pôr os corações, foste tu que, não é? E se calhar é um exemplo disto, não é? Como é que isso se faz na prática, tu que és diretor de pessoas? O nosso fundador, o Dr. Miguel Krisner, é assim a grande inspiração, não é? Continua a ser a grande inspiração. E, portanto, acima de tudo, as pessoas são mais importantes da organização. Isso é claro para todo mundo, que somos uma organização que cuida das suas pessoas. Depois, a cultura da organização tem aqui 3 valores e 5 grandes valores que se traduzem em essências. Essências do grupo, não é?
Então, o ser ágil, o brilho no olho, que é a paixão pelo consumidor, o cuidar do consumidor e mostrar essa paixão que nós temos, o ser responsável, não é? O que eu faço, mas sou responsável com o ambiente. Nós temos uma fundação, não é? Nós temos uma fundação que cuida do ambiente, enfim. Valores de sustentabilidade. Sim, exatamente. Sim, exatamente. Então há 5 essências que traduzem os nossos valores e que são passadas para as pessoas, não é? E que são efetivamente aquilo que faz depois acontecer. E às vezes, e cá dentro, às vezes acontece, nós também temos que conseguir passar, tentar passar melhor, a traduzir na prática o que são essas essências, mas a verdade é que nós sentimos muito. Nós inclusive fazemos uma coisa no grupo que é nomear o essencialista. E pedimos aos colegas para nomearem quem é a pessoa que eles consideram, por exemplo, uma das essências é nutrirmos relações, nutrimos as nossas relações com os nossos colaboradores, com os nossos consumidores, com os nossos parceiros. É? Então, nós pedimos aos colegas para nomearem quem é aquele que melhor traduz isso. E é engraçado que as pessoas conseguem reconhecer isso. Ou seja, no fundo, há uma espécie de difusores internos, não é? Dessas essências, não é? É interessante esse conceito de essência, porque tem tudo a ver, não é? Dessas essências que depois, no fundo, também são... Essas pessoas são uma espécie de mentores dessa essência internamente dentro da organização. E assim vocês conseguem, de facto, ter as pessoas alocadas pelos valores e não pelas regras, pelo conjunto de regras e um grande formalismo. Penso que é um case absolutamente extraordinário. Olha, sim. Carla, vou deixar para o fim a pergunta que eu vou passar a fazer sempre no início de cada edição, mas contigo, porque esta é a primeira, eu vou fazer no fim. Diz-me lá uma coisa, aqui para nós que ninguém está a ouvir, são as empresas que marcam as pessoas ou são as pessoas que marcam as empresas? Então, isso é uma boa pergunta. Eu acho que as pessoas marcam as empresas. Porque onde quer que possamos estar e tenhamos a oportunidade de estar, somos nós que vamos fazer a diferença, porque são as pessoas que fazem acontecer, não é? Então, nós ainda agora passámos um dia inteiro a falar sobre a organização e sobre o futuro, e o tema principal é o quê? É pessoas, não é? Porque são as pessoas que fazem acontecer, não é? Então, eu acho que são as pessoas que marcam as empresas. Muito bem, fantástico. Olha, Carla, os nossos 25 minutos estão a chegar ao fim. Muito obrigado pela tua disponibilidade. O teu case é incrível, a forma como tu passaste com essa emoção, e eu acho que a emoção, a paixão, tem tudo a ver de facto com, nota-se, não é? Sai naturalmente e é muito visível. Desejamos-te muito boa sorte para essa missão incrível que estás a ter. Eu, por mim, adorei o post que colocaste no LinkedIn e fico à espera de outros posts para continuar a acompanhar a tua história, que diria que não é a tua história, é a vossa história, em termos do Grupo Boticário aqui em Portugal e, enfim, no mundo, dado que, enfim, no mundo já tenho acompanhado e é um case, de facto, internacional muito interessante. Bom, obrigado, Carla, um bom dia de trabalho para ti. Quanto aos nossos espectadores, foi um prazer imenso ter estado aqui com a Carla Abel nesta primeira edição desta nova temporada, mas outras edições se seguirão e, portanto, até ao próximo programa, diria eu.